Oi, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Sabrina e junto com o professor Almeida, a gente elaborou uma aula bem bacana para vocês. Estamos finalizando já o nosso conteúdo sobre compostos inorgânicos, ou melhor ainda dizendo, sobre funções inorgânicas. A gente já conheceu os ácidos, conhecemos as bases, a gente também viu lá os sais, e aprendemos bastante sobre a utilização deles e como a concentração dos sais influenciam na classificação da água. Hoje, nós vamos trabalhar compostos inorgânicos que são conhecidos como os óxidos, que são aqueles compostos que têm a presença de oxigênio, só que eles têm umas regras bem específicas para a gente poder classificá-los como óxidos. Então, vamos lá para a gente aprender um pouco mais sobre as funções inorgânicas na aula de hoje. Estamos na aula de número 38. E sobre os óxidos, o que nós vamos aprender? Com certeza nós vamos aprender sobre o seu conceito, como que a gente faz para identificar uma substância e dizer que se trata de um óxido. Vamos aprender a classificação deles. Nós temos óxidos que são ditos como bases, nós temos ácidos básicos. De acordo com a estrutura e com o tipo de elementos que estão presentes no nosso óxido, nós vamos fazer essa classificação. E vamos trabalhar também a nomenclatura desses óxidos. E lá no finalzinho da aula, nós vamos falar sobre a chuva ácida. E você pode até se perguntar, mas o que o conteúdo de chuva ácida está fazendo dentro do conteúdo de óxidos? Isso nós vamos aprender lá no finalzinho da nossa aula de hoje. A habilidade. A habilidade de hoje da aula tem como identificar os compostos inorgânicos presentes no nosso cotidiano. E sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. O que são os óxidos? Por definição, galera, nós temos que óxidos são compostos binários. O que é um composto binário? É um composto que é formado por átomos de dois elementos químicos, dos quais oxigênio é o elemento mais eletronegativo e apresenta a carga elétrica de 2-. Então, só recapitulando, nós temos que os óxidos são compostos binários. Compostos binários sempre vão ser aqueles que são formados por dois elementos químicos. Quando a gente fala que é um óxido, o elemento químico que vai estar ligado ao oxigênio, ele tem que ser menos eletronegativo. O oxigênio, dentro dessa combinação desses dois elementos, ele tem que ser o mais eletronegativo, ligado a um outro menos eletronegativo, para dar o que nós chamamos de óxido. Tem algumas exceções? Tem poucas, mas essa é a regra geral para a gente classificar uma substância como sendo óxido. Vamos ver alguns exemplos para poder facilitar o nosso entendimento com relação a esses compostos? Então vamos lá. Aqui, olha, nós temos dois exemplos para vocês. O óxido de cálcio e o óxido de sódio. Observem as fórmulas moleculares destes nossos compostos. O que nós estamos observando aí? Que neste primeiro caso do óxido de cálcio, o nosso oxigênio está ligado com o cálcio, que é um metal alcalino terroso, que se encontra do lado esquerdo da tabela periódica. Pelo que a gente aprendeu de lei periódica, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Então, com relação ao oxigênio que está à direita da tabela periódica, o cálcio ele é bem menos eletronegativo.
até porque ele é um metal alcalino terroso, ele tem tendência de doar elétrons. Quando a gente junta oxigênio, que é 2-, com o cálcio, que é 2+, as cargas se anulam automaticamente. 2 positivo com 2 negativo vai me dar 0. Então, eu necessito de um único cálcio para se ligar com um único oxigênio. Por isso fica CaO, somente um cálcio e um oxigênio para formar o nosso óxido de cálcio. E com relação ao óxido de sódio, vamos observar aqui, ó. Quem é o óxido de sódio? É uma substância binária. Elemento que está participando, elemento sódio e elemento oxigênio. O sódio, nosso conhecido amigo, ele é um metal alcalino. Lá na camada de valência dele, ele tem apenas um único elétron, por isso que a carga dele é +1, ou 1+. Quando a gente vai pegar esse camarada e vai fazer a interação dele com o oxigênio, que é 2-, observem que as cargas não se anulam automaticamente. Eu tenho 2 negativo para 1 positivo. O que vai acontecer? Eu vou necessitar de mais um sódio para poder satisfazer a carga do meu oxigênio. E aí, quando eu for observar que 1 mais 1 vai me dar 2 positivos, aí sim eu finalizo a minha ligação. Por isso que na fórmula aqui, ó, eu tenho esse 2 aqui embaixo. Eu estou dizendo que eu necessitei de 2 sódios para fazer essa ligação satisfatória com o oxigênio. E aí eu tenho o óxido de sódio, uma substância binária, onde o oxigênio é o átomo mais eletronegativo. Exceções. Nós temos algumas exceções onde o nosso átomo de oxigênio não é o elemento mais eletronegativo do nosso óxido. E aí tem os compostos binários de flúor e oxigênio, que vão formar o OF2 e o O2F2, e eles não são óxidos, porque o flúor é o quê? Mais eletronegativo. Exceções, por que exceção? Porque é um composto binário. Só que, para ser um óxido, o nosso oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Se a gente for olhar na tabela periódica, o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo de toda a tabela. E quando ele forma um composto binário com oxigênio, esse composto não vai ser um óxido justamente devido a essa regrinha, aonde o flúor acaba sendo mais eletronegativo que o oxigênio. Tá vendo aí, galerinha, como é importante a gente ter trabalhado com vocês tabela periódica? Porque lá na tabela periódica a gente aprendeu nas leis periódicas sobre eletronegatividade. Então, qual é o conceito da aula de hoje? Óxido. Composto formado por 2 elementos e, obrigatoriamente, um desses elementos é o oxigênio e ele vai ser o mais eletronegativo. Ele vai ser aquele que tem a maior capacidade de atrair elétrons. Existem compostos binários com oxigênio que não são óxidos? Existem. Esses aonde o oxigênio está ligado ao flúor é um exemplo. Por quê? Porque o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica e quando se liga com o oxigênio, ele também consegue formar um composto binário. Só que não vai ser um óxido devido a essa diferença de eletronegatividade que o flúor vai ter a mais que o oxigênio. Tranquilo? Partindo desse ponto, a gente consegue classificar os óxidos. E a classificação deles a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Na classificação dos óxidos, a gente vai ter eles sendo classificados em função do seu comportamento na presença de água, na presença de ácidos
e na presença de bases. E aí, nesse momento, a classificação dele vai ser ou ele é classificado como um óxido ácido ou um óxido básico, né? E isso ocorre quando ele reagir com a água, que nós chamamos de uma síntese que vai ocorrer. E quando ele reagir com a água, dependendo do tipo de composto que ele for formar, aí a gente classifica ele, tá? Então, vamos lá. Classificação dos óxidos. Na presença da água, os nossos óxidos podem ser classificados como ácidos ou bases. E é muito interessante isso, por quê? Porque a gente aprendeu lá o conceito de ácidos e bases, certo? E a gente viu que quando a gente junta um ácido e uma base, nós formamos quem? Os sais. Beleza, parabéns, 10. E aí, os óxidos, quando ele reage com a água, dependendo do produto que ele vai formar, ácido ou base, eu vou poder classificar como um óxido ácido e um óxido básico. Por isso que dentro do conteúdo da aula de hoje nós vamos ter a chuva ácida, porque alguns óxidos, quando interagem com a água que está em vapor no ambiente, vão dar origem a ácidos, e aí esses ácidos precipitam junto com a água, e aí nós temos a chuva ácida. Mas a gente vai entender com muita calma lá na frente. Então, a gente já viu aqui, classificação dos óxidos. Óxidos ácidos e óxidos básicos. Agora, a gente vai ver como que ocorre essa interação desses óxidos com a água. Vamos lá? Então, os óxidos ácidos, eles são, de um modo geral, formados por ametais. Lembrando que esse A aqui, ó, ele dá o tom de negativa. Então, eles são formados por não metais. Elementos com alta eletronegatividade, portanto, são compostos covalentes. Então, vamos olhar aqui, ó. A professora Sara falou que o óxido é binário e que o oxigênio é o mais eletronegativo. Sim, falei. Mas isso não quer dizer que a gente sempre vai ter o oxigênio ligado somente com metais. Nós temos não metais que são menos eletronegativos que o oxigênio. E como exemplo, nós temos o carbono, o enxofre, o nitrogênio. Todos eles são menos eletronegativos que o oxigênio. E quando se ligam ao nosso oxigênio, eles vão formar óxidos ácidos, porque a ligação que vai ocorrer aqui, ela é do tipo covalente. Lembram lá que os ácidos são compostos covalentes? E aí, o que vai acontecer com esses nossos colegas? Esses óxidos, quando interagirem com a água, eles vão dar origem a ácidos. E quando eles interagirem com bases, eles vão dar origem a sal e água. Olha o exemplo aqui. Esse nosso SO4, ele é um óxido, certo? Quando ele interage com a água, ele vai dar origem a um ácido. E quando esse mesmo óxido interagir com a base, ele dá origem a um sal e água. Então, por isso que ele é classificado como um óxido ácido, porque na interação dele com a água, nós vamos ter o surgimento de um ácido. Por quê? Porque ele vai interagir aqui com a nossa água, onde os hidrogênios vão vir e vão se ligar ao enxofre, que é o nosso S, lembra lá da representação dos elementos químicos, e o oxigênio também. Então, eles vão se ligar todos ao átomo central, que é o enxofre, formando o ácido sulfídrico aqui, H2SO3. Observem que o óxido tinha 2 oxigênios. E quando ele interage com a água, ele passa a ter
3, ele não apresentava nenhum hidrogênio, mas os 2 hidrogênios da água se ligaram ao átomo central, que é o enxofre. Na reação onde ele interage com a base, o que acontece aqui? Com a base, nós vamos ter o rompimento da ligação aqui da base do hidróxido. O Na, que é o nosso cátion, ele vem e se liga aqui ao nosso enxofre. Observem aí. Tá aqui, ó, o Na. A hidroxila aqui do nosso hidróxido, o que vai acontecer com ela? Um oxigênio daqui vai vir para o enxofre também. E aí nós vamos ter a liberação do sal e a formação da água. Isso para os óxidos ácidos. Então, só para frisar, quando a gente tiver um óxido ácido e ele for interagir com a água, nós vamos ter a formação de um ácido. Quando ele interagir com uma base, nós vamos ter a formação de sal e água. Interagiu com água, formou ácido. Interagiu com a base, sal e água. E os óxidos que são básicos? Isso aí a gente vai ver com calma para entender melhor sobre essa classificação. Nesse primeiro momento, eu preciso que você coloque na mente aí, ó, fica aí. Óxido ácido, quando ele reage com a água, forma um ácido. Por isso que ele é classificado como um óxido ácido. E quando ele reage com uma base, ele vai formar sal e água. Tranquilo? Então vamos lá para a aula para a gente continuar os nossos conceitos. Os óxidos ácidos são também chamados de anhídridos ácidos, porque podem ser obtidos por eliminação total dos hidrogênios na forma da água. Então, olha só esse exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um ácido carbônico que é hidratado, ele tem água na sua estrutura, e pela eliminação da água, né, dos hidrogênios total que formam a água, nós acabamos obtendo o anidrido carbônico. O ácido nítrico, que está aqui representado, quando a gente tenha lá a eliminação de todos os hidrogênios, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o anidrido nítrico, quase que não sai, professora. Esse nosso camarada e esse daqui, eles são óxidos. Óxidos por quê? Porque o elemento mais eletronegativo é o oxigênio e ele é formado por 2 elementos. Não confundam, galerinha. Quando a gente fala 2 elementos, eu não estou dizendo que são 2 átomos. Eu estou dizendo 2 elementos. Ó, elemento carbono e aqui elemento oxigênio. Não são só 2 elementos químicos? Então, aí a gente tem um óxido. Tranquilo? Nesse segundo aqui, mesma coisa. Qual é o elemento que está aqui? É o elemento nitrogênio e o elemento oxigênio. São só 2 elementos químicos, então nós temos também um óxido. Tranquilo? E eles podem ser obtidos a partir da eliminação total de todos os hidrogênios que existem aqui nos nossos compostos. Tranquilo? Eliminamos todos os hidrogênios, ó. Sobrou quem? Só carbono e oxigênio. Formou o nosso composto óxido. Eliminou todos os hidrogênios? Mesma situação. Formamos o nosso composto óxido. E os óxidos básicos? Eles são aqueles formados por metais. Esses metais com alto eletropositividade, ou seja, eles têm uma grande tendência de perder. Se ele tem grande tendência de perder elétrons, eles são compostos iônicos.
Os óxidos básicos sempre vão ser formados pelo oxigênio ligados a não metais. E os ácidos e os óxidos básicos sempre vão ser formados pelo oxigênio ligados a metais. Os metais que podem ser diversos, como cálcio, magnésio, potássio, sódio, são todos metais, são todos com muita eletropositividade, ou seja, eles têm uma grande tendência de perder elétrons. E é o que acontece quando a gente tiver esses óxidos misturados com água. Nós vamos ter a formação de base e quando eles estiverem reagindo com ácidos, eles vão formar sal e água. Então, olha só o exemplo. Aqui a gente tem o óxido de sódio. Na presença da água, ele vai formar quem? O hidróxido de sódio, que é uma base. E quando ele interagir com um ácido, ele vai formar um sal e água. E os óxidos neutros? São certos óxidos covalentes formados por ametais e não reagem com água formando ácidos ou bases. Eles são chamados de indiferentes ou inertes. E aí a gente tem o óxido de carbono, nitrogênio, todos eles são chamados de inertes, porque na presença da água eles não vão reagir, não vão formar nem ácidos nem bases. Nós temos os óxidos anfóteros, que são óxidos que possuem caráter intermediário entre iônico e covalente. Eles se comportam como óxidos básicos na presença de ácidos e como óxidos ácidos na presença de uma base. Olha só, eles vão ter esse caráter. Quando está com o ácido, eles vão se comportar como se fosse um óxido básico, e quando estiverem na presença da base, eles vão se comportar como se fossem óxidos ácidos. E aí a gente tem alguns exemplos, como o óxido de zinco, aonde na presença de um ácido ele forma sal e água, e na presença de uma base ele também forma sal e água, por isso que são chamados de anfóteros. Os óxidos na natureza a gente consegue visualizá-los, eles estão sempre presentes, tá? E a nomenclatura deles é bem interessante, tá? A nomenclatura oficial, ela é determinada pela União Internacional da Química Pura e Aplicada, IUPAC, baseia-se no uso de prefixos gregos, mono, di, tri, tetra, pente, hexa, hepta. Mono, 1, di, 2, tri, 3, tetra, 4, pente, 5, hex, 6, hepta, 7. Isso vai indicar tanto o número de átomos de oxigênio, como também o número de átomos de outro elemento presente na fórmula do óxido. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui nós temos um óxido formado de cloro e oxigênio. Quantos átomos de oxigênio nós temos aqui? 7. Como eu tenho 7 átomos de oxigênio, quanto à nomenclatura, para 7 eu vou usar o quê? Hepta. Quantos átomos de cloro nós temos aqui? 2. De acordo com a nomenclatura, para 2 eu vou usar o prefixo di. Então vai ficar como? O prefixo hepta, o hept, nós vamos usar antes da palavra óxido, porque está relacionado direto ao oxigênio. Então ele vai vir primeiro na nomenclatura. E o prefixo di está relacionado à quantidade de cloro, né? Então eu vou colocar antes aqui da palavra cloro. Então, somando, vou ter heptóxido de cloro. Esse di aqui e esse hepta aqui está me indicando a quantidade de oxigênio e o outro a quantidade de metal, de ametal, que no caso é o cloro. Segundo exemplo, mesmo esquema. Quantos oxigênios nós temos? 5. O prefixo para 5 está aqui, é pente. Então, eu vou colocar
antes do nome óxido, vai ficar pentóxido. Pentóxido de, aí eu vou olhar quem está ligado ao meu oxigênio, que no caso aqui é o fósforo. Quantos fósforos nós temos? 2. E aí eu vou usar o prefixo de para 2. Então vai ficar pentóxido de fósforo. Olha só o próximo exemplo. Nesse caso aqui, eu tenho apenas 3 oxigênio. Então, vou usar o prefixo tri. Vai ficar trióxido de... Aí você poderia pensar, trióxido de enxofre, eu só tenho um enxofre. Mas, se eu tenho um, eu tenho que usar o prefixo para um, que é mono. E aí vai ficar monoenxofre. Percebam que a gente só adiciona o prefixo e mantém o nome tranquilo do elemento. Não é enxofre? Monoenxofre. Não era fósforo? De fósforo. Não é cloro? De cloro. O nome do elemento fica tranquilo. Somente a representação do oxigênio no nosso óxido, que eu vou colocar sempre a palavra óxido representando ele. Se eu tenho 7, vai ficar hept, né? Heptóxido. Se eu tenho 5, pentóxido. Se eu tenho 3, trióxido. Tranquilo? Lembrete, o prefixo mono na frente do nome do elemento é opcional. Eu prefiro usar, tá, galera? Para o óxido aí, ó, que tem o enxofre, a gente pode utilizar trióxido de enxofre. Eu, nas minhas aulas, particularmente, prefiro que use o prefixo mono, porque aí a gente já identifica que a gente está usando ali os prefixos em grego. Dessa nomenclatura ser oficial, a outra mais antiga e ainda em uso para elementos metálicos. Baseia-se na valência do elemento ligado ao oxigênio. E aí a gente tem esse aqui, que é para os elementos metálicos, que tem uma única valência, ou seja, que tem um único elétron lá na sua camada de valência. E aí, para eles, tem essa nomenclatura antiga, que não é oficial, galera. Que aí fica como óxido de sódio, óxido de prata, óxido de zinco. Isso aqui para uma única valência. Tem ainda quando a gente tem mais de uma valência. E aí a gente usaria a terminação oso ou representação do número de valência em romano. E aí olha como é que ficaria. Óxido de cobre 1 ou óxido cuproso, óxido de cobre 2 ou óxido cúprico, a terminação ico e oso, que nem lá nos ácidos. Aqui, óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Para aquele que tiver maior valência, a gente usa a terminação iso e para menor valência, a terminação oso. Óxido em forma de minérios. Aqui a gente tem alguns óxidos que têm as suas formas de minérios diferentes e de acordo com a sua fórmula de minério, a gente vai ter a nomenclatura do minério para identificar. Ó, aqui nós temos óxidos com ferro. E aí a gente tem o ferro 2 e o ferro 3. E observem que o ferro 2 e o ferro 3, eles vão ter quantidades de oxigênio para cada um. E aí o minério onde esse óxido é encontrado, ele vai receber o nome de hematita. Aqui, magnetita. O minério para o óxido de cobre, cuprita. De estânio, cassiterita. De alumínio, bauxita. São minérios que têm em sua composição esses óxidos. Aprender fazendo. Gente, nesse exemplo número 1,
é um exemplo que vai trabalhar algumas situações de minério. Olha só, a pedra pómez, muito utilizada por pedicures para o trato dos pés, é composta por 2 tipos de óxidos. Marque a alternativa referente à sua composição e fórmulas moleculares. Então, nós temos aqui 2 óxidos que são utilizados nessa pedra aí, que estão presentes nessa pedra, que as manicures elas usam para lixar os pés, né? É um tipo de óxido, e aí a questão é que você determine a alternativa que apresenta o nome de cada um e a sua fórmula. Na letra A, diz que é o monóxido de carbono, que é o CO, e o dióxido de enxofre que está presente nessa pedra. Na letra B, diz que é o óxido de sílico e o óxido de cálcio. Na letra C, diz é o óxido de sílico, que agora está com a representação bacana, e o óxido de alumínio, que é o Al2O3. Na letra D, óxido de sílico e o óxido de alumínio. Ó, o óxido de alumínio, a representação aqui está errada. Monóxido de carbono, certo? E o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre também está com a representação errônea. Para a gente, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Aquela pedrinha que a manicure usa para lixar os pés da gente, eles são óxido. O dióxido de sílico, que é conhecido como areia ela é um óxido, e o óxido de alumínio, que é conhecido como a bauxita. A bauxita, ela também é um óxido e a gente tem ela presente no nosso dia a dia sem um mero conhecimento. Então, um dia que você quiser aí dar uma de intelectual, você pode falar que comprou uma carrada de óxido lá, teu pai comprou uma carrada de óxido para aterrar o teu terreno e perguntar, ai, mas comprou óxido? Sim, comprou óxido de sílico, areia. Olha só, o intelectual aí falando bonito. Pois é, a química ela está presente nesses pontos e às vezes a gente, por desconhecer, não saber os nomes, não saber aonde estão presentes as substâncias, a gente acaba ignorando e achando que a química está só lá no laboratório ou na nossa avaliação nos dias de prova. E aí pensa, só vou usar isso na avaliação e talvez no Enem. Fora, acabou, não vou usar mais. Não, ela está presente em muitas questões. E questões ambientais importantíssimas, como é o caso da chuva ácida. Tem gente que ainda não entende como é que funciona e por que a chuva ácida é um problema. E principalmente, às vezes pensa que a chuva ácida é culpa só dos ácidos. E devem estar evaporando o ácido para a atmosfera e esses ácidos caem na forma de chuva. E não é bem assim que funciona o esquema da chuva ácida. Você quer aprender um pouquinho para poder entender esse conceito? Então vamos lá para a gente falar um pouquinho sobre como é formada a chuva ácida. Vamos lá para a nossa aula. Bom, primeiro, chuva é um fenômeno de precipitação, né? A gente conheceu lá no ciclo da água. A chuva ácida, ela é um fenômeno que resulta da condensação do vapor de água da atmosfera em pequenas gotas que, ao atingirem peso suficiente, se precipitam sobre o solo, contendo a presença de quem? De ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, resultante das reações químicas que ocorrem lá na nossa atmosfera. As chuvas consideradas ácidas tornam-se um problema ambiental quando o seu pH é abaixo de 4,5. Lembram lá? A escala de pH, ela é uma escala que vai de 0 a 14, né? Sendo que 7 é um pH neutro e tudo que está abaixo de 7 é um pH ácido e tudo que está acima de 7 é um pH básico, certo? Isso a gente viu lá em ácidos e bases. Quando o pH da chuva está abaixo de 4,5, ela é um problema ambiental
que pode causar diversas situações para a gente, para o meio ambiente e também para o meio agrícola. Mas, se a chuva já vem abaixo de 7 mesmo, ela já é ácida normalmente. Só abaixo de 4,5 que ela passa a ser de fato um problema. E aí tem uma sárdia que fala: pai, o que são chuvas ácidas? Observem que eles estão só a caveirinha, o guarda-chuva está todo corroído, porque eles estão tentando fugir da chuva ácida. A chuva ácida, ela é um esquema que a gente tem que aprender desde a sua formação até os problemas que elas podem causar. Nesse caso, o aumento da acidez da água da chuva ocorre em função do acúmulo de alguns poluentes que ficam lá na atmosfera. Quem são esses poluentes? São, em geral, compostos do tipo óxidos. E aí o que aconteceu? A gente viu que nós temos óxidos ácidos, né? Que são aqueles que vão reagir com as moléculas da água e vão gerar quem? Vão gerar com os ácidos lá, né? E aí pense, a indústria, de um modo geral, ela faz a queima de vários tipos de substâncias e acabam mandando para a nossa atmosfera vários tipos de compostos. Quando nós temos a emissão de alguns tipos de óxidos que ficam lá em suspensão na atmosfera, esses óxidos eles vão interagir com a água que também está em suspensão. Se esses óxidos são do tipo ácido, o que vai acontecer da interação dele com a água? Vai formar ácidos, entre eles ácido sulfúrico, nítrico e nitroso. Esses ácidos vão se formar lá na nossa atmosfera. À medida que vão se acumulando gotículas de água que vão interagindo com esses óxidos, vão formando-se mais ácidos e chega ao ponto de vir a precipitação, que é a chuva. Quando essa água da chuva vem, ela já vem com esses ácidos que foram formados na atmosfera, causando o fenômeno que nós conhecemos como chuva ácida, que pode trazer muito prejuízo, principalmente quando a gente fala em lavouras, né? Lá na agricultura, a chuva ácida ela sai devastando muitas propriedades, muitos plantios e acaba sendo um problema. Mas a gente tem mais conteúdo sobre isso. Vamos lá para a gente continuar. Então, aqui, nesse processo, ocorre quem? A formação de ácido, que no momento da condensação, ou seja, da precipitação, que é a chuva, eles são depositados sobre as cidades, vegetações e superfícies aquáticas. Em função disso, a chuva ácida é também chamada de deposição ácida. E aí, olha só o esquema para a gente entender. Aí aqui a gente tem a poluição, ó, a emissão de CO2, emissão de CO, né, dióxido de carbono, monóxido de carbono, que são óxidos, tá, galera? Óxidos. Esses óxidos, quando eles entram em contato com a água que está lá na atmosfera, vou até botar aqui H2O, água em suspensão, vapor de água, eles vão interagir com essas moléculas de água e vão formar ácidos, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. O acúmulo de gotículas de água lá na atmosfera vai fazer com que ela condense, ela perca calor e passe da fase gasosa para a fase líquida e precipite na forma de chuva. E aí pode causar danos na vegetação, nos prédios, em alguns monumentos, no solo e também na superfície da água, causando assim prejuízo e danos ao meio ambiente. E esse é o esquema da chuva ácida, galerinha, formada a partir da interação de óxidos na atmosfera com gotículas de água que estão lá na forma de vapor. E aí a gente vai encerrando esse primeiro momento sobre a nossa aula de óxido. Já já tem a revisão e a atividade de sala.